quanto o outro porque são iguais para mim. Não existe uma hierarquia. Então ele vai quebrar essa hierarquia proposta pelo fascismo. Por isso eles já são ameaças inatas à política fascista, dos homossexuais e os transgêneros. E procura sempre degradar a imagem desses grupos LGBTs com o intuito de posteriormente fazerem ataques a eles. Por exemplo, existiu uma lei nos Estados Unidos que foi aprovada de que meninas transgêneros poderiam frequentar o mesmo banheiro de meninas cisgêneras, entendeu? Então, começou a propagar fake news dizendo que meninas transgêneras eram predadoras sexuais e que iriam atacar as meninas cisgêneras no banheiro, entendeu? Então, é tudo com o intuito de degradar a imagem das meninas transgêneras porque elas são ameaças à política fascista, ao fascismo como pensamento ideológico. Então, mais uma vez, eu vejo uma relação aqui muito grande com a religião. Quem tem esse tabu com o sexo, quem tem esse tabu em relação à homossexualidade, aos transexuais, ao sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, é a religião, entendeu? E o fascismo é muito próximo da religião nesse ponto. Ele tem essa aversão à homossexualidade, à transexualidade, ao sexo sem compromisso. Eles têm essa aversão nessa questão, entendeu? É muito importante essa aproximação muito grande entre fascismo e religião. E o 9 é Sodoma e Gomorra, mas eu batizei aqui de projeto anti-cidade, porque fica melhor. Para o fascista, o campo é puro e autossuficiente. O campo é um espaço onde a pessoa não depende de ninguém, ela depende apenas de si mesma. E por isso é puro. A autonomia do cidadão é pura. Lá eles realmente guardam e, vamos dizer, protegem os valores tradicionais daquela nação. Já a cidade é corrompida. Ela é composta por preguiçosos e vagabundos. Mas vamos entender por que essa visão da cidade. Eles têm essa visão da cidade porque a cidade é plural. A cidade abarca gays, transgêneros, negros, muçulmanos, posições diferentes, ideológicas, políticas e filosóficas. E essa questão. Por a cidade ser plural, é uma ameaça ao fascismo. O fascismo pretende criar uma sociedade que pensa todo mundo igual. É uma padronização do pensamento que o fascismo pretende colocar. E todos esses pontos fazem parte da padronização do pensamento que eu listei até agora. Então, um local visto como uma pluralidade de ideias, opiniões, modos de vida, é visto como uma ameaça à política fascista, porque eles pretendem criar uma padronização, entendeu? E o campo ele tende a ser mais conservador, pois é mais afastado das instituições científicas que sempre procuram se instalar na cidade. As universidades procuram sempre a cidade grande, entendeu? As instituições científicas geralmente se instalam em cidades grandes. Por isso que o campo fica tão longe do conhecimento, assim, em geral, né? Geralmente. Pode ser que se a pessoa estiver assistindo vai dizer, não, mas meu avô era do campo e era muito inteligente. Pode ser que haja, mas a população da cidade tem mais acesso ao conhecimento, está mais próximo das instituições científicas, das universidades e da ciência do que a população do campo, entendeu? E essa população do campo tende a ser mais conservadora, tende a guardar os valores religiosos melhor, tende a guardar opiniões preconceituosas melhor e etc. E um exemplo que eu coloquei é que 92% do campo... 42% da população que vive no campo dos Estados Unidos acredita que o imigrante é um fardo a ser carregado pela nação. E apenas 16% da população da cidade acredita nessa questão. Então você vê essa distinção. É tanto que Trump foi eleito mais pelo campo do que pelas grandes metrópoles. Aqui no Brasil ocorre uma inversão disso. O campo votou mais contra o fascismo do que a cidade. Mas aí é uma questão peculiar, porque os governos, é de conhecimento geral que os governos do PT deram muita atenção à população do campo, população nordestina, principalmente a do campo. Pessoas que passavam fome não mais passaram na gestão de Lula e de Dilma, não é? Lula e Dilma tiraram 18,2 milhões de pessoas, 18,5 milhões de pessoas da fome, né? Então essa população foi
foi, em sua maneira geral, pessoas que viviam no campo, que passavam fome em secas, na seca nordestina, e eles procuraram atender e procuraram estabelecer programas assistencialistas perante essa população, e desse modo eles reconheceram e queriam continuar com aqueles programas que estavam evoluindo qualitativamente a sua vida no sertão. Então eles votaram contra o fascismo e a favor do PT. E o 10º e último ponto é a questão de o trabalho liberta. O trabalho liberta, que era a frase colocada na entrada de Auschwitz, que até a propaganda do governo utilizou agora para o retorno às atividades em tempo de pandemia de coronavírus. Dizer, não, a gente tem que voltar porque o trabalho liberta. Entendeu? É muito interessante, é muita coincidência para... Não existe coincidência, é claro que é parte de um plano. Entendeu? É essa questão. E eles sempre utilizam a questão de que o grupo nós somos trabalhadores e eles são preguiçosos. E esses preguiçosos só podem ser curados de sua preguiça quando eles são forçados ao trabalho forçado, ao trabalho compulsório, entendeu? Eles são jogados ao trabalho forçado, entendeu? O que aconteceu com os judeus nos campos de concentração nazista e alemães. Mas por que essa visão de que o preguiçoso é sempre o pior? O preguiçoso, o vagabundo, é sempre aquele inferior. Essa visão vai partir de uma visão e uma ótica darwinista perante a sociedade, onde o mais apto sobrevive. Aquele que consegue adquirir meios de acumular riquezas e viver de modo satisfatório é porque lutou. É a questão da meritocracia. E aquele que não conseguiu competir da maneira adequada, não conseguiu, vamos dizer, dar o tudo de si, ele ficou sem conseguir ter uma vida adequada. Então ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele não dispõe de valor, ele é um sem valor. Por isso eles acreditam que quem depende do Estado é porque não tem valor, é preguiçoso, é um encostado, entendeu? E nós sabemos que existem desigualdades sociais, onde fica muito mais difícil uma pessoa de cima subir do que uma pessoa uma pessoa de baixo ascender economicamente do que uma pessoa que está em cima declinar economicamente. A gente sabe disso. E os preguiçosos, eles são purificados com trabalho forçado, eu já disse isso. Entendeu? E essa visão darwinista da sociedade, ela é compactuada e compartilhada tanto pelo liberalismo quanto pelo fascismo. O liberalismo também acredita que aquele que depende do Estado, ele é um encostado, ele é um sem valor. E ele deve ao máximo procurar trabalhar para deixar de depender do Estado e depender apenas de si mesmo. Entendeu? Então acho que eu falei sobre tudo o que eu achei importante sobre essa questão de como funciona o fascismo. Então acho que é isso. Eu expliquei as principais teorias, os principais pontos dessa teoria de Jason Stanley, que é o autor do livro. E eu espero que tenha ficado de maneira didática para vocês.